Olá pessoal, meu nome é Renato Matos, sou consultor Borland aqui em São Paulo. Na aula de hoje vamos falar sobre Oracle. Para aquelas pessoas que não trabalham ainda com Oracle e estão querendo trabalhar, a primeira coisa que elas vão precisar fazer é saber onde baixar esse banco de dados que é tão conhecido e tão usado aí no mundo todo. Então vocês vão entrar aqui no site da Oracle, oracle.com. Vamos lá, oracle.com.br, fica mais fácil aqui para a gente que é brasileiro entender. Na página inicial do Oracle, vocês vão encontrar aqui, ó, Oracle Database 11G. Só que nós não estamos trabalhando com essa versão, nós estamos trabalhando com a versão 10G. 10G. Vem aqui em Express Edition. E aí a gente vai baixar essa versão, Oracle Database 10G. Tão bom quanto o 11. Bem, trabalhando com essa versão aqui do banco de dados, o que é que eu posso fazer? Renato, eu posso usar a versão 10G ó, nas seguintes plataformas: PHP, Java, .NET, XML e qualquer outra coisa. Eu posso usar em Delphi, posso usar em Visual Basic, entendeu? Eu posso trabalhar com as minhas plataformas de desenvolvimento. Os DBAs podem utilizar essa versão num servidor Linux para poder começar a estudar Oracle. Aquele pessoal aí que já é da área de tecnologia, que trabalha como Database Administrator, usando SQL Server ou outro tipo de banco, já podem baixar essa versão e começar a estudar a ferramenta. As software houses que desejam desenvolver um sistema robusto, rodando em cima de Oracle, querem vender seu software junto com Oracle. Podem usar o Oracle 10G? Elas podem. Então elas podem disponibilizar o Oracle 10G junto com a sua aplicação. E também para os estudantes que precisam colocar em seu currículo aí que o Oracle 10, que trabalham, que conhecem a ferramenta Oracle, certo? Esse Oracle Express Edition, ele tem algumas limitações. Por exemplo, o Oracle Express Edition, ele tem uma limitação de 4 GB de dados, mas 4 GB de dados, meu, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, eu tinha um software aí rodando para um sistema aí de assistência técnica envolvendo contas a pagar, contas a receber, escrita fiscal e tudo. Já há 3 anos rodando, e esse banco de dados, ele estava com um tamanho de 400 MB. Nossa, 4 GB é muita informação. E aqui é 4 GB por cliente, meu amigo, é muita coisa. Se você não for gravar foto lá dentro, aí tudo bem. Não for gravar documento hoje, planilha Excel, esses 4 GB vai dar de sobra. Bem, a outra limitação é que você pode utilizar esse Oracle em qualquer tipo de sistema operacional, certo? Você vai utilizar, quando eu falo em sistema operacional, você pode usar lá no Linux, você pode usar no Windows, entendeu? E basta que... Mas tem um detalhe que é com respeito ao consumo da memória. Ele só vai consumir 1 GB, então não adianta por mais que isso. Pronto, sabendo desse detalhe aqui de máquina, aí um banco de dados por máquina, tem esse detalhe, ó. Um host de qualquer tamanho, com qualquer quantidade de CPUs, mais um banco de dados por máquina. Então, em cada máquina, eu só vou ter um banco de dados Oracle instalado, Oracle 10G. Baixar o banco de dados Oracle 10G Express Edition. Esse aqui é o próximo passo que a gente tem que fazer. Vamos clicar nesse link. Vamos fazer o nosso cadastro lá e vamos baixar, ó, Oracle Database Express Edition for Linux, não, for Microsoft Windows. Vocês vão fazer o download desse cara. Vamos cadastrar aqui no site, vamos dizer que aceita, né? Também se não aceitar, não baixa. E vamos clicar aqui, ó, Oracle XZ, para fazer o download dele. Esse aqui, ó, é a versão que nós vamos utilizar, quer dizer, ó, universal, ó, Oracle Database 10 gramas, ó, 10G, Express Edition. Vamos baixar esse cara que é a versão Server. Depois vamos baixar esse cara também, ó, que é o Client. No meu caso aqui, na minha máquina, eu já fiz um download dos 2 aplicativos. Vocês vão observar aqui, ó, na pasta Oracle que eu tenho o Oracle XZ e o Oracle XZ Universal e o Oracle Client, certo? Estou com os 2 carinhas. Agora o que a gente vai fazer? Bem, não vou deixar essa videoaula consumindo, fazendo o download desses arquivos. Vamos fazer aqui, começar a instalação do Oracle XZ. Clica 2 vezes. Eu já fiz essa instalação, tenho ela rodando aqui numa máquina virtual. Então eu não vou esperar a instalação terminar. Eu vou passar, né, essa etapa.
tem um recurso mínimo de memória, né, 256 MB de memória, para que você possa instalar o Oracle na sua máquina. E nós temos aquelas duas versões, para ambiente Linux e para ambiente Windows. Olha, ele rodando no sistema operacional Linux, ele roda perfeitamente. Nossa, você tem uma performance muito boa com esse sistema operacional. Pense no banco de dados. Executamos aqui o instalador, próximo, aceito, marca a opção Oracle 10G Express Edition. Aqui, ó, no SQL Server tem um cara chamado SA, beleza. No Firebird tem um cara chamado sysdba. Aqui eu tenho um System. Eu tenho essas duas contas do sistema, sys e System. Ele me pergunta qual é a senha. Eu vou colocar estudar. Estudar. Clique em próximo. Ele está me falando aqui, ó, esse aqui é o primeiro detalhe. Esse cara vai ficar instalado nessa pasta. A porta do listener, do ouvidor de chamadas, é a 1521. Depois eu posso mudar isso nos parâmetros lá do Oracle. E o meu transaction do Oracle, meu serviço de transação, ele vai ficar nessa porta aqui 2030 e aqui a porta web para o nosso aplicativo. Por quê? Porque tudo que a gente vai trabalhar nele, aqui a ferramenta de administração dele é a ferramenta web. Então tem uma diferença que o pessoal se confunde. Renato, eu tenho uma instância em Oracle, todo mundo fala em instância, e todo mundo fala em banco de dados. Instância e banco de dados Oracle é a mesma coisa? Bem, não é. São coisas diferentes. O banco de dados, ele envolve todos os seus arquivos físicos. Um arquivo físico, um ou mais conjuntos de arquivos físicos que armazenam os metadados, são tabelas, view, usuário, sinônimo, etc. E um outro arquivo que não armazena os metadados, que armazenam logs e parâmetros de configuração do teu banco. Aquilo ali é o teu banco de dados, ele fica salvo dentro da estrutura física, certo? E a tua instância é uma área, certo? É um serviço que você tem uma instância do banco de dados, você pode ter mais de uma instância rodando no mesmo sistema operacional. Aquela instância ela está vinculada a um banco de dados e ela está rodando dentro de uma área de memória chamada SGA, certo? É System Global Application. Então ele está rodando naquela área. Cada listener, cada instância do Oracle está rodando numa área separada. Bernardo, você falou isso aí, mas eu não entendi o que é a instância. Veja bem, você tem aí uma máquina com o teu Oracle rodando. Então você tem, se você não estiver usando o Oracle 10G, você tem uma instância de desenvolvimento, uma instância de homologação e uma instância de produção. Apesar de não ser recomendado você ter 3 instâncias para o mesmo banco de dados numa mesma máquina. O ideal é que essas instâncias estejam rodando em máquinas separadas. Por quê? Porque se der um crash na máquina de desenvolvimento, você não vai comprometer a tua produção. Então, digamos que as 3 instâncias estão rodando na mesma máquina. O que acontece? O cara fez alguma coisa lá no banco que travou a conexão e ninguém consegue mais entrar. Como ele está usando uma instância para desenvolvimento, eu dou um shutdown nessa instância, depois eu dou um restart nela e aí matei o meu problema. Eu não atrapalhei a instância de desenvolvimento e a instância de homologação. Então, banco de dados e instância são coisas diferentes. Clica em instalar e espera que a instalação seja executada. Depois que vocês fizerem a instalação desse cara aqui, eu vou entrar agora aqui na máquina virtual, que é a máquina onde eu tenho o Oracle instalado, para que a gente possa simular um acesso ao nosso servidor Oracle. Aqui é a minha máquina virtual, Windows XP Professional. Vou me conectar nela. Depois que a instalação é concluída, ele vai te perguntar se você quer criar um atalho para a webpage do Oracle, usando aquela porta lá 8080, você diz que sim. Vamos esperar aqui o startup do nosso sistema operacional. E aí eu vou mostrar para vocês já alguma coisa sobre esse banco de dados. Bem, fizemos a instalação, vimos que é simples. Ok. Quando ele terminar isso aqui, a gente vai se conectar com um usuário chamado System, certo? Que ele é o DBA lá, é o cara que é o manda-chuva lá dentro do Oracle. Olha só, ele vai criar esse cara aqui, ó, Oracle Database 10 gramas Express Edition. Eu posso acessar aqui ou eu posso vir aqui, ó, no meu menu de programas que ele criou. Posso ir aqui, ó, ir para a homepage do banco de dados.
Ali tem um monte de funcionalidades, dentre elas fazer backup, fazer restore do banco de dados. Olha só, eu posso executar comandos SQL no prompt de comando, eu posso fazer um backup, eu posso inicializar um banco, eu posso parar um banco, restaurar um banco, posso fazer várias opções, posso acessar o help aqui dele. Então tudo aqui é web. O Oracle 10G ele é bem light. Então eu vou ter que ficar usando essa ferramenta web? Não, até mesmo porque nem eu gosto de utilizar essa ferramenta web, certo? Então, ele não conseguiu entrar porque a minha máquina estava parada. Vamos ver se a minha instância do banco está rodando. Inicializar banco de dados. Pronto, está rodando. Vamos esperar que ele entrar aqui na nossa versão. Vamos lá. O que foi que houve? Aqui na máquina virtual fica um pouco lento para fazer o load. Mas na hora que a gente estiver trabalhando, a gente não vai usar essa página não. Eu acho muito ruim trabalhar aqui nessa página HTML. Eu prefiro trabalhar dentro do PLSQL Develop. Pronto, agora abriu. Ó. É frescurite mesmo desse cara. Então vamos lá, vamos colocar aqui o System. E a nossa senha lá, eu tinha colocado estudar, né? Vocês colocaram estudar, mas aqui eu usei 1, 2, 3, 4 na minha máquina virtual. Ela é muito lenta, essa máquina virtual. Então, por isso que ele está com esse delay todo. Me conecto com o System. E aí a gente vai entender aqui alguns conceitos básicos, triviais, né? Estou conectado com o System. Eu tenho aqui a parte para criar objetos. Uma coisa é você visualizar, que é clicar nesse quadradão aqui. E outra coisa é você vir aqui no menu de opções, ó. Eu não vou detalhar tudo isso, porque aqui a nossa ideia não é administração, é apenas executar o Oracle, criar um banco de dados, criar um esquema dentro dele, e depois passar a inserir, modificar e atualizar dados, certo? O que a gente precisa saber é que aqui na minha parte de administração, eu vou ter um cara chamado Table Space. Por quê? Porque é nessa Table Space que as informações vão ficar gravadas, certo? Eu vou aqui em armazenamento. Eu tenho aqui, ó, espaço alocado, exibir Table Space. Renato, o que são essas Table Space? Quando o Oracle é instalado, ele cria um conjunto de Table Space. Eu tenho essas Table Space de sistema e tenho uma Table Space de usuário, certo? As Table Space elas apontam para arquivos físicos, para esses arquivos físicos, para esses segmentos, certo? Então, quando você cria um esquema, que é como se fosse um banco de dados lá no Firebird, ou como se fosse um banco que você cria lá no SQL, certo? Esse esquema, ele vai ter um nomezinho aqui, ó. Esse esquema, ele vai ficar salvo dentro de uma ou mais table space. Então, todos os dados, os metadados, as informações lógicas, elas estão salvas dentro de uma table space. E essas table space, elas têm uma limitação de tamanho. Ou elas podem crescer junto com o tamanho do teu disco. Só que aqui ela está extensível automaticamente. Eu poderia criar a minha própria table space e limitar o tamanho dela. Isso quando você está lá criando, você quer um DBA, está criando várias table space, está colocando as table space separadas, está oferecendo esse serviço aí para outra pessoa. Então você tem que se preocupar com o tamanho para que ela não cresça indiscriminadamente. Então eu tenho essas table space. Eu não vou criar nada nessas três aqui. Eu tenho que criar tudo na minha table space user, certo? No curso 2.0, que é o Oracle mais Administrator, vamos ensinar a criar table space e a fazer manutenção disso aqui. Então, eu vou voltar aqui para a parte de armazenamento, vou voltar um nível,
Vamos aqui para administração. Vimos lá as table space, onde os dados vão ficar armazenados. E eu tenho aqui os usuários do banco. O usuário do banco, eu tenho esse cara aqui que é o estudar, que eu criei. Na máquina de vocês não tem ele, só tem esse cara HR que está bloqueado. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para criar esse usuário. Vamos aqui no início. Vamos entrar aqui na parte de administração, armazenamento, ó. Eu tenho aqui table space, banco de dados, memória e tudo. E eu tenho aqui, ó, gerenciador de usuários, ó, e criar um novo usuário. Eu vou aqui no meu gerenciador de usuários. E ele vai me mostrar aqui esse cara. Olha com que eu estou conectado. Com System. Então, eu vou eliminar esse cara porque a gente vai criar ele junto, certo? E aí eu vou explicar para vocês como é que faz para criar. Quando a gente está trabalhando com Oracle, a gente tem os usuários. Os usuários, eles transformam-se em esquemas. Quando você passa a criar tabelas dentro desses usuários, eles passam a receber um novo nome, esquema. Por quê? Porque agora eles têm objetos embutidos dentro dele. Então, para que o teu usuário se transforme em um esquema, basta que você passe a adicionar objetos dentro dele. Para isso, ele tem que estar com os privilégios corretos, certo? Então, a gente vai criar um novo usuário agora. Armazenamento. Vamos lá. Cliquei aqui. Compactar, exibir arquivo de dado. Vamos dar uma olhada aqui. Criar usuário. Nome do usuário. Estudar, senha. Estudar, confirmar senha. Estudar, senha nunca expira e ele está desbloqueado. Ou a table space default dele, users. Como eu não tenho uma outra table space, ele vai ficar nela, senão eu podia mudar. Tudo isso aqui que eu faço via linha de comando. Eu não uso essa ferramenta, eu uso lá o PLSQL que eu acho mais interessante. E a table space temporária, para quando você estiver falando, ó, você estiver fazendo assim o teu select, se estiver precisando usar memória, essa memória vai ficar aqui, ó, ele vai buscar nessa table space temporária. Então a gente pode ter também uma table space temporária para uma table space adicional, né, para esse tipo de informação. Quais são as atribuições que ele vai ter? Esse cara pode se conectar, ele é um resource. Eu preciso desses dois privilégios para poder trabalhar com ele como um esquema. Ele pode criar database link, não é o nosso caso. Pode criar sinônimos. Ele pode criar tipo de dados, criar view, tabela, roles, procedure, sequence e triggers. Pronto, ele pode fazer isso, mas ele não é DBA, ele só tem esses privilégios. E aí eu vou criar o cara. Ele é um usuário comum. Pronto, estudar foi criado. Agora eu posso me desconectar. Ele não tem nada dentro dele. Clico em login novamente. Vou colocar aqui estudar. Estudar. Me loguei. Pronto. E aqui no browser de objetos, eu posso criar os meus objetos. Tudo isso aqui é o escopo do nosso curso. O nosso curso, o escopo é esse. Tabelas, views, sequences, package, procedures, function, trigger. Isso aqui é o nosso escopo. E instalar a ferramenta client e criar esses objetos. Vamos criar esses objetos utilizando tanto a ferramenta essa daqui, como utilizando também o PLSQL Develop. Bem, pessoal, obrigado a todos e até a próxima videoaula.